Capítulo 71. Tempestade nos Correios. Depois da chuva no vale, o clima ficou muito mais quente. Mas com o calor, a precipitação aumenta gradualmente, às vezes, dura até mais de 10 dias. Quando a tempestade cair, a terra quente retornará gradualmente ao normal. À beira da estrada desolada e galopante, ergue-se um posto de correio deserto, que parece fundir-se com as montanhas e florestas escuras. Não existem apenas algumas dessas casas de correio no Fairpass Country. Mas esse tipo de área, longe da cidade, sempre foi desabitada. Se alguém ousar viver nesse deserto solitário, em poucos dias, feras ferozes entrarão na casa e comerão as pessoas. No entanto, as montanhas entre as cidades são altas e as estradas, distantes. Os comerciantes viajantes precisam se proteger da chuva e descansar durante a noite. Então, na longa estrada, haverá algumas estações de correio sem funcionários ao longo do caminho. Embora desabitada e sem administração, a casa é como um quarto vazio para descanso de viajantes a negócios. Quando os viajantes a negócios fazem o check-in, eles também devem manter conscientemente as instalações do posto e limpá-lo antes de sair, para que o posto não fique sujo. A essa altura já era noite. O céu estava coberto por nuvens escuras, e relâmpagos pálidos brilhavam nas nuvens. A luz entre as montanhas é sombria, e ainda não está escuro, mas a estrada está turva e escura. O vento frio, assobiando no deserto, era um prenúncio da tempestade que se aproximava. Mas com o tempo tão ruim, duas figuras aparecem ao longe na estrada deserta. Uma garotinha de cerca de 10 anos, com uma espada azul escura nas costas, parecia séria. Os longos cabelos prateados caíam, mas havia um par de orelhas pontudas de animal no topo da cabeça. Obviamente jovem, mas a menina tem um temperamento frio e lindo, assim como as tênues flores de ameixeira florescendo orgulhosamente no vento do inverno. E ao lado da menina estava um enorme lobo branco. Parecia muito maior do que os lobos selvagens comuns que se encontravam na montanha. Caminhando pela estrada deserta com a menina que carregava a espada, o lobo branco exibia um toque de dignidade em suas pupilas douradas e escuras que as pessoas não ousavam olhar diretamente. O aparecimento de uma menina e de um animal quebrou a tranquilidade do deserto. A menina olhou para o correio, que estava quase integrado à noite que se aproximava, e perguntou: Senhor Deus Lobo, tem um correio aqui na nossa frente. Queremos entrar e descansar um pouco. O enorme lobo branco assentiu e disse: Vai chover. É ótimo ter um abrigo da chuva. Vamos descansar aqui esta noite. Com isso, uma garota e um lobo caminharam em direção aos correios. Esta casa de correio não tem muro no pátio e foi construída diretamente na beira da estrada. Depois de abrir a porta de madeira fechada e entrar, o espaço na casa é enorme, e o teto da viga é extremamente alto. Se você não for exigente, não será problema acomodar 40 ou 50 pessoas durante a noite ao mesmo tempo. Atrás da casa, há um celeiro com uma cobertura para proteger da chuva. Ao entrarem na casa principal, viram vestígios de carvão queimado no chão. Parece que muitas pessoas moravam neste posto há alguns dias. Xiao Ai encontrou um canto mais limpo e o limpou. Depois de limpá-lo, colocou 2 folhas verdes de bananeira no chão. Ela não queria que o Senhor Deus Lobo se sentasse diretamente no chão empoeirado. Então, antes que a tempestade caísse, ela foi até a beira da estrada para cortar um pinheiro e puxá-lo de volta. Sob o beiral, a menina acenou com as mãos e a luz fria brilhou, e o tronco duro foi cortado em pedaços por pregos afiados e finos, transformando-o em lenha. Depois de tudo isso, as unhas afiadas que cresciam em seus dedos finos se retraíram silenciosamente. Então, a fumaça subiu no quarto, e a luz do fogo iluminou o salão escuro e deserto. Luene deitou-se perto do fogo e fechou os olhos, como um lobo comum dormindo. Lá fora, o vento rugia, o relâmpago branco cortava o céu noturno e o rugido terrível soava de vez em quando. A chuva torrencial caía sobre a natureza e as montanhas. A chuva fria batia constantemente nos beirais da casa do correio, produzindo um som cortante.
A menina desmanchou uma lebre sob o beiral, descascou-a e esfolou-a, e então deixou a chuva lavar o sangue da carne do coelho. Só então ela a espetou com um pedaço de pau e a assou perto da fogueira. Lueng abriu os olhos e olhou. Viu a menininha assando carne de coelho e fechou os olhos novamente. Este coelho foi capturado por Xiao perto da estrada pela manhã, e a menina o carregou por um dia. Lueng achou que a menina era cheia de inocência infantil e queria criar este coelho. Afinal, crianças não têm resistência a animais fofos. Mas ele não esperava que Xiaowai segurasse o coelho o tempo todo, para que ela pudesse fazer um churrasco quando eles se acomodassem à noite no fogo. A fogueira acesa fazia um crepitar de vez em quando. Lá fora, havia tempestades uivantes, relâmpagos e trovões, dando às pessoas a ilusão de que o telhado do posto estava prestes a ser levantado pelo vento. A menina assou cuidadosamente o coelho em sua mão e preparou o jantar para o Senhor Deus Lobo. Ela não precisa comer todos os dias, assim como o Senhor Deus Lobo. No entanto, durante a viagem, Xiaowai descobriu que o Senhor Deus Lobo era muito interessado em comida. Então, toda vez que anoitece, quando estamos acampando, a menina prepara comida para Lueng. Por causa das restrições, é basicamente um churrasco. A garotinha lamentou não saber que o Senhor Deus Lobo gostava de comer. Ela deveria ter trazido uma panela pequena quando saiu. Assim, você pode mudar o gosto do Senhor Deus Lobo de tempos em tempos. Com isso em mente, ela decidiu que se passasse pela cidade em seguida, compraria um pote lá e o levaria consigo. Lueng, ao lado do fogo, ainda fechava os olhos e não sabia nada sobre os pensamentos da menina. A fogueira silenciosa está queimando há muito tempo, e a carne de coelho na mão de Xiaowai foi assada para ficar brilhante e perfumada. Mas naquele momento, na tempestade do lado de fora da casa, de repente ouviu-se um som abafado de passos. Dong e dong, os passos pesados pareciam ser de animais pesados caminhando na chuva. Embora estivessem cobertos pela chuva e distantes, Lueng e Xiaowai os ouviram. A menina olhou na direção da estrada e franziu a testa ligeiramente. Cerca de um quarto de hora depois, um grupo de empresários apareceu diante dela. O número de pessoas não é pequeno. Um grupo de cerca de 20 empresários tirou 5 enormes animais da chuva. Os animais têm corpos gordos, membros curtos, pele áspera e chifres afiados acima de suas narinas grossas, que parecem um pouco ferozes. Xiaowai já viu esse tipo de animal, chamado rinoceronte, com um corpo grande e pesado e uma personalidade gentil. Mesmo que encontrem leões e tigres na natureza, o rinoceronte não se assusta tanto quanto os cavalos de carga comuns, então muitos comerciantes o criam como animal de carga. Agora, quem dirige 5 rinocerontes aqui é uma equipe comercial comum. Todos vestiam capas de chuva de fibra de coco e corriam sob a tempestade. Mas o vento e a chuva eram violentos e, mesmo usando capas de chuva de fibra de coco, ainda estavam encharcados. Quando viram a luz da fogueira no poste à sua frente, ninguém se surpreendeu. Afinal, é normal que eles encontrem viajantes nos correios da estrada. Os comerciantes levaram 5 rinocerontes até o portão dos correios. Estavam se preparando para desmontar as mercadorias nas costas do rinoceronte, mas viram uma menina e um lobo na casa. O enorme lobo branco jazia perto do fogo, com os olhos ligeiramente fechados, e parecia dormir. Mas aquele corpo enorme fazia com que as pessoas não ousassem ignorá-lo. Ao lado do lobo branco, a jovem carregava uma espada antiga azul escura, virando-se silenciosamente e assando a carne na fogueira. Quando as pessoas pararam do lado de fora da porta, ela apenas lançou um olhar frio e desviou o olhar, como se não estivesse interessada nelas. Mas o olhar indiferente da garota fez com que todos respirassem fundo e sentissem uma grande pressão. Em uma tempestade tão selvagem, há uma pessoa tão estranha e um lobo, os empresários se entreolharam com certa inquietação nos olhos. O líder hesitou por alguns segundos. Finalmente, entrou pela porta e juntou as mãos. Estamos passando por comerciantes e vamos para a cidade de Baixe. Mas hoje está chovendo e é difícil viajar no deserto. Será que vocês podem nos ajudar a nos abrigar da chuva?
O líder da caravana abaixou a postura com medo de ofender a menina à sua frente. Em tal região selvagem, quando você encontra uma pessoa e um lobo tão estranhos, qualquer pessoa normal saberia que eles devem ser extraordinários. Sem essa tempestade violenta, eles não ousaram perguntar, mas imediatamente expulsaram os animais de carga. O costume dos empresários sempre foi preferir acampar do que incomodar pessoas de origem desconhecida. Mas agora a tempestade está caindo torrencialmente, e este posto de correio é o único lugar próximo que pode se abrigar da chuva. O líder da caravana teve que perguntar, nervoso. Ao ouvir seu pedido, a garotinha ao lado do fogo apenas lançou um olhar frio e disse: "Este posto foi construído aqui para facilitar a vida dos comerciantes. Tios, vocês podem fazer o que quiserem, não se preocupem comigo." Com isso, a menina os ignorou e continuou cuidando de seu churrasco. O líder da caravana deu um suspiro de alívio, agradeceu rapidamente e então pediu a todos que rapidamente descarregassem o fardo do animal nas costas e o levassem para dentro da casa, e então levou o animal para o curral traseiro para se proteger da chuva. Depois de tudo isso, os comerciantes retornaram à casa principal e acenderam cuidadosamente a lenha. Todo o processo foi cauteloso, e os empresários tentaram manter os passos e conversas baixos, com medo de perturbar a menina e o lobo que estavam por perto. Capítulo 72. O Feng da seita e a fogueira dos comerciantes logo se acendeu. Eles pegaram lenha de suas bolsas, acenderam a fogueira e então se reuniram ao redor dela para se aquecer. Nessa época, eles trocaram suas roupas molhadas, torceram-nas e penduraram-nas perto do fogo para secar. Todos estavam com fome depois de dirigir todo o caminho na chuva. Enquanto assavam, eles tiraram a panela das sacolas, colocaram no fogo e começaram a cozinhar o mingau. Outros foram para o fundo do curral e começaram a alimentar os animais de carga com forragem. Logo o cheiro de mingau de arroz se espalhou pela casa. É bom comer o mingau quente quando você sai. Além disso, o mingau de arroz também tinha um pouco de carne moída e vegetais, que estavam bem gostosos. Quando todos na caravana encheram o mingau quente, respectivamente, o líder caminhou até o canto com 2 tigelas de mingau quente e foi até a menina e o lobo. Seu rosto estava cheio de sorrisos. "Quero mingau quentinho." A menina olhou para o lobo branco ao seu lado. Vendo que o lobo branco ainda estava em silêncio e obviamente não estava interessado no mingau quente, ela balançou a cabeça e disse: "Não, obrigada." Ela não disse muito e simplesmente recusou, então o líder teve que voltar com o mingau. No entanto, o líder da equipe apenas pediu educadamente para demonstrar boa vontade. Se fosse ele, não aceitaria comida de estranhos, então a recusa da menina não lhe foi inesperada. Mas a atitude da menina de olhar primeiro para o lobo branco e depois responder o deixou confuso. Após retornar ao seu companheiro, o líder não pôde deixar de olhar para o lobo branco ali. À luz fraca da fogueira, o lobo branco estava deitado ao lado da fogueira, parecendo dormir. Embora o corpo seja muito maior do que o de lobos selvagens comuns, feras ferozes maiores que este lobo branco podem ser encontradas em toda a natureza. Não é nenhuma surpresa que uma garotinha consiga andar sozinha na natureza com o lobo branco mágico. Mas, a julgar pelo que a menina acabou de fazer, parece que o lobo branco é o lado dominante entre os dois. E os cabelos prateados e as orelhas pontudas da menina são semelhantes aos do lobo branco. O líder silenciosamente abaixou a cabeça e não ousou olhar novamente por medo de mal-entendidos. Sua caravana é realmente poderosa. Contanto que não encontrem pessoas malignas, a maioria das feras não consegue devorar sua caravana. E mesmo que encontrem demônios, é garantido que sua equipe conseguirá lidar com eles. Mas aquele que pode lidar com os males não está aqui por enquanto. O líder subconscientemente olhou para fora da sala, um pouco preocupado. Se o lobo branco for realmente velho, por quanto tempo você vai ficar? O líder da equipe estava ansioso, mas, para não assustar a todos, nem ousou expressar suas especulações. Em vez disso, sentou-se no meio da multidão, fingindo que nada havia acontecido.
Lá fora, o vento e a chuva ficavam cada vez mais violentos. Embora os trovões e os relâmpagos tivessem parado, a chuva estava ficando cada vez mais forte, e o vento frio estava destruindo tudo na montanha. Na casa dos Correios, com a porta aberta, o vento frio soprava de vez em quando, e o corpo estava frio, mas ninguém ousava fechar a porta. Antes que eles chegassem, o portão do correio se abriu, e havia uma garota com o lobo sentada lá dentro. Se eles fecham a porta assim que entram, quem sabe se tal atitude não irritará a menina e o lobo? É melhor fazer menos do que mais quando você sai. Ninguém na caravana tem um corpo fraco, e eles não se importam muito em sofrer com o vento frio. E ao lado do fogo, à medida que o corpo se aquece e o mingau quente desce, as pessoas também relaxam gradualmente. Embora ainda não ousasse fazer barulho, ele sussurrou e falou sobre seus planos de ir para Vitestone. Ocasionalmente, haverá um sorriso baixo. Nessa atmosfera gradualmente relaxada, um tambor abafado soou de repente na escura tempestade à distância. Dong e dong, no momento em que o tambor soou, Xiao Ai olhou para cima e para fora, franzindo levemente a testa. Entretanto, o grupo de empresários ao lado reconheceu a voz e todos sorriram. O velho Wu está de volta, finalmente de volta. Não sei se o velho Wu pegou o pássaro gordo ou não. Se ele o pegasse, ganharia muito dinheiro. Ei, o velho Wu está lá há tanto tempo que deve ter pegado a doença. Se não, teria voltado mais cedo. Os empresários falavam animadamente e até se esqueciam de baixar o tom de voz. O pássaro gordo é um animal raro, com formato de codorna, penas amarelas e bico vermelho. Comê-lo pode curar acne. Se houver insetos e outros parasitas no corpo, comer a carne do pássaro gordo também pode matá-los, tornando um remédio natural para esses parasitas. Se você trouxesse o pássaro para a cidade de Baishi, certamente poderia vendê-lo por um bom preço. Pensando nisso, todos na caravana sorriram. O líder ficou ainda mais aliviado e lançou um olhar secreto para o lobo branco ao lado da fogueira. Mas ele viu o lobo branco ainda deitado calmamente ao lado do fogo, fechou os olhos e fez ouvidos moucos ao movimento lá fora. Logo, ouviu-se o barulho de cascos rápidos. Na cortina de chuva escura, um cavalo branco puro atravessou a cortina e apareceu na visão de todos em uma velocidade muito rápida. O cavaleiro a cavalo estava todo molhado, mas tinha um sorriso radiante. Ele carregava um pássaro gordo e comatoso na mão e ria das pessoas na sala. Consegui. Irmãos, vamos ganhar muito dinheiro desta vez. Com isso, ele saltou diretamente do cavalo. Todos na caravana foram bem-vindos, e uma risada feliz soou do lado de fora da casa. Naturalmente, alguns deles também levaram o cavalo branco para o curral atrás. Ao ser levado, o cavalo branco relinchou como um tambor. Foi o cavalo branco que fez o som do tambor na tempestade anterior. Esse grito estranho fez Luen, que estava perto do fogo, abrir os olhos. Ele ficou um pouco surpreso e percebeu que o cavalo branco lá fora não era um cavalo comum. Embora tenha o corpo de um cavalo, sua cauda é fina e semelhante a um rabo de boi. Os 4 pés não são ferraduras, mas patas gigantes, semelhantes às de um tigre, com garras afiadas. Quando o cavalo branco ruge, é possível ver as presas afiadas em sua boca. Embora, como os cavalos comuns, tenham fileiras de dentes superiores e inferiores bem definidas, os dentes deste cavalo branco são afiados e assustadores, mais parecidos com as presas de um tubarão. Se eu for mordido por esse cavalo branco, tenho medo que o braço inteiro seja arrancado. Xiao Ai sussurrou ao lado. Este é um cavalo Bo. Ele viaja milhares de quilômetros por dia e viaja muito rápido. Ele só come leões e tigres nas montanhas. Se comer um tigre, não sentirá fome por meio ano. É uma montaria extremamente rara. No entanto, a dificuldade de subjugar este cavalo Bo também é muito alta, o que só pode ser alcançado por pessoas com cultivo. Xiao Ai explicou cuidadosamente ao Senhor Deus Lobo. Essas coisas interessantes fora da montanha que ela ouviu de sua mãe no passado agora podem ser explicadas ao Senhor Deus Lobo. Ela está muito feliz. Luen sorriu e disse:
Sua mãe sabe tantas coisas. Parece que o nascimento dela é realmente extraordinário. Xiaowai, você está interessada em explorar? A pergunta de Luin surpreendeu a menina. Ela balançou a cabeça e sussurrou. O maior desejo da minha mãe antes de morrer é que eu possa passar minha vida em segurança na vila de Shuisheng. Agora, Xiaowai é discípula do Deus Lobo e não preciso mais ter medo. O desejo da minha mãe se realizou. Acho que se ela soubesse da sorte de Xiaowai, ficaria muito feliz. Ao lado da fogueira, Lueng observou a expressão da menina, sentiu a leve melancolia em seu coração e soube que ela não estava mentindo. Lueng sabia que aquelas palavras eram sinceras. Então ele fechou os olhos e parou de falar. Lá fora, o homem de sobrenome Wu foi recebido pela multidão. Depois de ver a estranha combinação de uma garota e um lobo no canto, Wu Feng ficou atordoado e rapidamente se curvou. Ah, tem amigos no quarto, sou Wu Feng, da seita Yin. Estou aqui com meus irmãos hoje. Espero que não causemos problemas para você. Wu Feng, que é um cultivador, não precisa ser tão cuidadoso quanto todos na caravana. Mas é melhor ser educado com os outros, então ele faz a saudação antecipadamente. No entanto, a garota ao lado do fogo acabara de conversar com o Senhor Deus Lobo. Ela sentia muita falta da mãe e estava melancólica. Diante da educação de Wu Feng, a garotinha apenas assentiu friamente e disse, Luai, da montanha Anil. Com 5 palavras simples, ela abaixou as sobrancelhas e continuou a virar a carne de coelho no fogo. Depois de um longo tempo assando, a carne do coelho está quase pronta. Ela precisa cuidar dela com cuidado para não queimar. Ela não está interessada em conversar com esses homens rudes e fortes. Vendo seu temperamento frio, Wu Feng parou de falar. Embora os cabelos e as orelhas prateados da garota sejam bastante estranhos, aqueles que conseguem andar sozinhos na natureza não são pessoas comuns. Não é de se surpreender que seu corpo seja anormal. Ele e seus irmãos aproximaram-se do fogo. Após respirar, toda a água do seu corpo evaporou. O pássaro gordo foi enjaulado pelo pessoal da caravana. Wu Feng disse com um sorriso, este pássaro gordo é escorregadio e difícil de pegar. Se eu não estivesse montado no cavalo Bo, receio que não conseguiria pegá-lo. Depois de correr nas montanhas por 5 ou 6 horas, finalmente o peguei. Wu Feng riu e conversou com a multidão sobre o árduo trabalho de perseguir o pássaro gordo durante o dia. O líder pegou uma tigela de mingau quente para ele e disse, Irmão Wu, coma um pouco de mingau quente primeiro, ou vai esfriar depois. Ótimo! Wu Feng pegou o mingau quente e sentou-se. Sob a orientação intencional do líder da equipe, a atenção de todos se voltou para o pássaro gordo e começaram a discutir os rumores sobre ele. Depois que todos se esqueceram temporariamente de Wu Feng, o líder sentou-se ao lado dele e sussurrou em uma voz que somente Wu Feng conseguia ouvir. Irmão Wu, você acha que aquela garota e o lobo são demônios? Wu Feng, que estava comendo mingau, ficou atordoado por um momento, olhou para cima e para o canto novamente. Balançou a cabeça e disse, não, embora a garotinha tenha cabelos e orelhas prateados. Sua respiração é calma, neutra e uniforme, com uma pressão trêmula. Ela é uma verdadeira cultivadora. Receio que seu cultivo seja superior ao meu, e ela não é de forma alguma um demônio. E o lobo branco, o líder engoliu em seco e sussurrou. Quando fui entregar o mingau agora mesmo, descobri que a pequena mulher parecia ouvir o lobo branco. Oh! As palavras do líder fizeram Wu Feng levantar a cabeça, surpreso. Ele olhou para o lobo branco novamente e o viu deitado ao lado do fogo, dormindo com os olhos fechados, sem a menor aura maligna. Embora enorme, não representava uma ameaça para Wu Feng. Contudo, as palavras do líder o deixaram um pouco curioso. Com um pensamento, a respiração no corpo de Wu Feng aumentou, e o olho mágico no meio de sua sobrancelha imediatamente se abriu e olhou diretamente para o lobo branco ao lado do fogo. No instante puff. Wu Feng, que carregava o mingau, cuspiu um bocado de sangue. Como se todo o corpo tivesse sido atingido com força, ele voou para trás e bateu com força na parede.
No olhar atordoado da multidão da caravana, o Feng, que estava de bom humor, agora estava deitado no chão, convulsionado e desmaiado. A aparência miserável fazia as pessoas sentirem frio. Capítulo 73. O Feng da seita aí. 2. Quem está aí? Apareça. A repentina agitação assustou todos na caravana. No momento em que o Feng voou para trás, todos os homens pularam e estenderam as mãos para sacar suas espadas. Enquanto gritavam alto, todos olhavam ao redor nervosamente, tentando descobrir o inimigo que conspirava contra o Feng. Ao mesmo tempo, também tomavam precauções contra ataques furtivos no escuro. Entretanto, o posto vazio estava silencioso, e apenas o som crepitante da lenha queimando era ouvido de vez em quando. A garotinha no canto apenas olhou friamente para eles, depois desviou o olhar e continuou a assar a carne de coelho. Todos ficaram em alerta por um tempo, mas nenhum inimigo foi encontrado e ninguém foi atacado novamente. Parecia que o Feng havia voado sozinho. Uma situação tão estranha deixou as pessoas confusas. Mas os homens da caravana viajaram por muito tempo e viram muitas coisas estranhas. Mesmo sem ver o inimigo, ainda estavam nervosos e não ousavam baixar a vigilância. O único líder que adivinhou um pouco da verdade agachou-se ao lado de Wu Feng e verificou ansiosamente o ferimento de seu parceiro. Nesse momento, Wu Feng, pálido como papel, respirava intermitentemente. Claramente, ele é um cultivador que pode lutar contra leões e tigres e não tem medo de demônios, mas agora ele está respirando pesadamente, e até mesmo o ferimento é tão obscuro. O líder olhou horrorizado para a menina e o lobo no canto e não sabia o que fazer. Acabei de dar uma olhada. O velho Wu acabou de dar uma olhada. O líder se arrependeu. Ele sabia que havia ferido o velho Wu. Se não fosse pelos olhos mágicos do velho Wu, o lobo branco não o teria atacado de repente. Mas o que aconteceu agora aconteceu rápido demais. Tudo estava entre relâmpagos e pedras. O velho Wu apenas abriu os olhos, deu uma olhada e então voou para longe num instante. O líder da equipe não sabia o que tinha acontecido. Ele nem viu como o velho Wu estava ferido. A única coisa da qual ele tem certeza é da existência de uma garota e um lobo naquele canto, que eles não podem ofender. Em um clima de dignidade, o líder engoliu em seco e se obrigou a se levantar, pronto para caminhar em direção ao lobo branco. Mas nesse momento, o lobo branco, que estava deitado perto do fogo e dormindo com os olhos fechados, abriu os olhos. Vendo a situação da caravana, o lobo branco suspirou e disse: Xiao Ai, vai e sirva uma taça de vinho para o senhor Wu. Já que vimos isso, não podemos simplesmente deixá-lo morrer assim. O lobo branco suspirou suavemente e de repente abriu a boca, o que assustou todos na caravana. Animais estranhos e pássaros ferozes não são terríveis, mas os animais que conseguem falar palavras humanas devem ser demônios. A maioria desses monstros é maligna e aterrorizante. Se você encontrar um na natureza, estará condenado. É o lobo branco que secretamente assassinou o velho Wu. Todos na caravana pareciam assustados e pensaram nessa possibilidade. Mas até o Feng, que tinha uma base de cultivo forte, caiu instantaneamente. Essas 23 pessoas, será que todas elas vão se tornar o alimento deste demônio esta noite? Todos na caravana estavam pálidos, e o impacto das palavras do lobo branco foi tão grande que a maioria das pessoas não percebeu o conteúdo das palavras do lobo branco. A menina se levantou respeitosamente ao lado do lobo branco, assentiu e disse: sim. Com isso, ela cravou delicadamente o pedaço de carne de coelho assada no chão, e o pedaço de madeira penetrou diretamente no solo compactado e duro. O uso da força deixou todos os homens preocupados. Aquela garota realmente não era nada simples. No entanto, Xiao Ai não se importou com o medo daqueles homens fortes. Depois de largar o coelho assado, tirou um pote de vinho da bolsa e caminhou em direção à multidão. Este vinho de flor de pessegueiro é um remédio sagrado. Tios, vocês podem pegar uma tigela e encher um pouco de vinho para o senhor Wu. Isso pode salvar a vida dele. A garota de cabelos e orelhas prateadas ficou a uns 30 centímetros da multidão e não chegou perto.
Mesmo assim, todos na caravana ainda estavam nervosos. No entanto, quando olharam para o líder e viram que ele assentiu, silenciosamente abaixaram as espadas. Alguém se inclinou cuidadosamente com uma tigela, mas a menina não o matou diretamente, como eles temiam. Ela abriu a rolha do pote de vinho e despejou um pouco de vinho. No momento em que o plugue foi aberto, uma fragrância suave e elegante de flores de pessegueiro encheu o ambiente. Todos que sentiram a fragrância inconscientemente respiraram fundo e inalaram a suave fragrância das flores em seus corações. Naquele momento, todos na caravana se sentiram revigorados e leves, e o cansaço da viagem diurna foi completamente eliminado. Como esses homens não sabiam, naquele momento, que a flor de pessegueiro no vaso era algo incrível. Todos baixaram a guarda e ansiaram por ver o licor cristalino na tigela de porcelana ser servido à boca do inconsciente Wu Feng. Surpreendentemente, depois que o vinho escorregou pela garganta de Wu Feng, o homem que estava pálido e respirava intermitentemente logo recuperou a cor do rosto. Depois de dezenas de respirações, Wu Feng, que estava morrendo, abriu os olhos novamente. Embora ainda estivesse fraco, ele mal conseguia se sentar e olhar para as pessoas presentes. Wu Feng ficou atordoado por um momento e rapidamente saudou o lobo branco no canto. Obrigado por salvar minha vida, ancião. Ao abrir seus olhos mágicos, ele viu uma cena ígnea e aterrorizante. Como a cena terrível de milhares de trovões surgindo, uma massa de luz branca explodiu em sua visão. Naquele momento, ele pareceu ser submerso por um trovão aterrorizante sem fim, e o medo que ele nunca havia experimentado inundou sua mente. Ele sentiu a morte. Então ele acordou e olhou ao redor do quarto. Como não conseguia entender que o lobo branco o havia salvado? Então, curvou-se e agradeceu ao lobo branco imediatamente. Essa reverência era respeitosa e sincera, vinda do fundo do seu coração. Embora aos olhos do público, ele estivesse apenas inconsciente e acordado, Wu Feng sabia que estava vagando entre a vida e a morte. Sem a ajuda do lobo branco, ele logo ficaria sem fôlego. E o grande terror entre a vida e a morte ainda gelava seu coração. A experiência aterrorizante do trovão celestial o afogando partiu seu coração tal e o tornou quase incapaz de manter a operação do ki espiritual em seu corpo. Seu sorriso era um pouco amargo, sabendo que depois daquela noite, ele não seria mais capaz de continuar cultivando. O lobo branco ao lado da fogueira olhou para o rosto amargurado do homem que se curvou e saudou. Depois de pensar um pouco, disse: venha aqui e converse comigo. Ainda tenho uma boa impressão da sua seita aí. As palavras de Lueng deixaram o Wu Feng atordoado, e então ele ficou em êxtase. Ele correu até o lobo branco e ficou ao lado dele. Obrigado, ancião, por favor, pergunte o que quiser. Lueng olhou para ele, balançou a cabeça e disse: você ainda não se recuperou do ferimento. Sente-se e descanse primeiro. Não seja tão formal na minha frente. Wu Feng assentiu, juntou as mãos e disse: obrigado, senhor. Com isso, ele sentou-se diretamente no chão. Diante de tais mestres, se eles forem cegamente modestos e contidos, serão odiados. A natureza de Wu Feng não é a de uma pessoa letrada. Ele naturalmente ouve as palavras de Lueng. Capítulo 74. O dilema de Lueng. No posto selvagem, durante a tempestade, quando Wu Feng sentou-se ao lado de Lueng, as pessoas da caravana não muito distantes ficaram aliviadas. Observando o desenvolvimento das coisas, embora as pessoas ainda não saibam por que o velho Wu foi repentinamente atacado. Mas com aquele lobo branco mágico aqui, mesmo que haja um demônio espreitando por aí, ele deve ter ficado assustado e fugido. As pessoas sentaram-se perto da fogueira. Embora não ousassem escutar a conversa ali, não conseguiram deixar de falar sobre o vinho mágico que acabara de receber. Eles apenas inalaram o aroma do vinho espirituoso, e então o cansaço desapareceu. Não é de se admirar que o velho Wu tenha se recuperado após o gole. Ver uma coisa tão estranha com seus próprios olhos é mais emocionante do que pegar o pássaro gordo. Não muito longe, todos na caravana sussurravam. No canto, Xiao voltou à sua posição original e continuou a assar o coelho. Lueng conversou com Wu Feng sobre a seita Yu.
Lueng ouviu Gong Shuji mencionar esta seita Yun antes. Não existe seita imortal neste mundo, e certamente não existe organização em que o líder dê uma ordem e os discípulos de toda a seita desçam a montanha para subjugar o diabo. No entanto, existem muitas seitas que ensinam métodos de cultivo. Somente na visão de Lueng, a herança das seitas neste mundo é, em grande parte, frouxa e estranha. Muitas pessoas da mesma seita podem nem ter se visto na vida. Além do que ambos os lados descobriram, receio que não consigam encontrar a segunda semelhança em seus corpos. E a seita Yun é uma seita muito estranha. O Yun da seita Yun não significa nuvem, mas errante. A maioria dos membros da seita Yun viaja pelo mundo e mede cada centímetro da terra com os pés. Mesmo seus métodos de cultivo só podem ser cultivados caminhando. Portanto, a maioria das pessoas da seita Yun se junta a um grupo de empresários e os segue para caminhar no deserto. Ao mesmo tempo em que cultivam, protejam esses empresários das ameaças dos monstros que encontram por acaso e ganhem uma remuneração. Fazendo mais com uma pedra. Lueng chamou Wu Feng para examinar melhor o ferimento dele. Lueng ficou um pouco atordoado com o ferimento repentino e grave de Wu Feng. Wu Feng apenas olhou para ele e quase morreu como se tivesse sido atingido por um raio e voou para trás. Se Lueng não tivesse certeza de que não havia feito nada, ele quase pensaria que havia assassinado esse cara secretamente. Lueng nunca havia se deparado com uma situação tão estranha antes. Então, depois de uma breve conversa, a tensão do jovem diminuiu um pouco. Lueng sorriu e perguntou: Senhor, o senhor acabou de me olhar, mas o que viu? As palavras de Lueng fizeram o coração de Wu Feng ficar um pouco nervoso. Mas diante do lobo branco que salvou sua vida, Wu Feng não ousou esconder, então ele teve que dizer a ele que tinha acabado de abrir seus olhos mágicos e tentou bisbilhotar Lueng. Ao dizer o que seu olho mágico viu, Wu Feng não pôde deixar de respirar um pouco lentamente e seu rosto empalideceu. A lembrança pareceu trazê-lo de volta àquele momento terrível, como se estivesse novamente sob a força de um trovão. Depois de meio segundo, Wu Feng se libertou do medo pálido. Perto do fogo, Lueng entrou em meditação. Ele estava naquele estado assim. Wu Feng apenas olhou para ele e ficou morrendo de medo. A fundação do taoísmo forjada pelo trovão celestial era tão terrível. Mas quando Gong Shuji e o povo da tribo Li o viram no passado, todos pareciam normais e não foram afetados. Lueng não acredita que essas pessoas nunca o tenham visto com seus olhos mágicos antes. Não é de se admirar que todos o respeitassem tanto quando ele estava na montanha Anil, um demônio lobo que nem sequer abriu a porta do céu. Mas Gong Shuji, o velho sacerdote e outros espiaram, mas nada aconteceu. Em outras palavras, a dissuasão espiritual de Lueng só é útil para cultivadores com baixas realizações, como o Wu Feng, mas não pode afetar mestres no nível de Gong Shuji. Pensando nisso, Lueng não pôde deixar de suspirar, um pouco angustiado. Embora ele não possa afetar esses mestres, a maioria no mundo são cultivadores como o Wu Feng. Em seu estado atual, se ele andar pela cidade, enquanto alguém estiver curioso e quiser vê-lo com seus olhos mágicos, essa pessoa sofrerá. Embora Wu Feng tenha sido salvo com vinho de flor de pessegueiro desta vez, a quantidade de vinho de flor de pessegueiro é limitada, apenas 2 potes. Se a situação desta noite continuar acontecendo, o vinho poderá salvar 10 pessoas, 20 pessoas, 100 pessoas ou até mesmo 1000 pessoas. E embora Wu Feng tenha sido resgatado, seu coração tal foi partido e sua base de cultivo foi bloqueada. Porém, se ele conseguir sair da sombra, ele terá um avanço e um futuro mais amplo. Mas não é fácil remodelar o coração do tal e sair da sombra. Receio que seja difícil para 1 em cada 1000 pessoas conseguir isso. E se você não conseguir remodelar o coração do tal, provavelmente não conseguirá progredir mais 1 centímetro na sua vida. O coração de Lueng também não está confortável, mesmo que seja uma perda não intencional. O que o deixou ainda mais deprimido foi o fato de estar em tal estado. Será que ele ainda conseguiria entrar na cidade humana? Será que ele precisaria se manter longe de todos os cultivadores pelo caminho? Esse
é uma viagem rara montanha abaixo. Eu, Luen, sou qualificado apenas para acampar na natureza e não para me divertir na cidade. Pensando nisso, Luen ficou bastante deprimido, até mesmo de mau humor. Perto do fogo, Xiaowai finalmente assou o coelho e disse respeitosamente: Senhor Deus Lobo, o coelho foi assado. A voz da menina chamou Luen de volta da meditação. Ele olhou para as duas pessoas à sua frente e disse com um sorriso: Senhor, vamos tentar juntos. A comida de Xiaowai é muito boa. Wu Feng assinou rapidamente com a mão e disse: Não, senhor, obrigado pela gentileza. Mas agora minha respiração interna está instável e preciso regulá-la. Então, Luen assentiu e disse: Entendo. Volte agora. Eu o acompanharei na próxima jornada até a cidade de Baishi. Você não precisa se preocupar com ataques de monstros. As palavras de Luen surpreenderam Wu Feng. Ele sentou-se ao lado do Deus Lobo. Ao ver que o Deus Lobo se calará de repente, sentiu-se inquieto. Só então quis voltar para junto dos seus irmãos. Mas seu próprio coração tal estava ferido, e ele começou a se preocupar sobre o que fazer em seguida. Agora ele está fraco. Se encontrar um demônio, pode não conseguir proteger os irmãos da caravana, mas ele não esperava que o Deus Lobo estivesse disposto a acompanhá-los pelo caminho. Wu Feng agradeceu rapidamente e finalmente deu um suspiro de alívio. Depois que Luen viu o jovem chamado Wu Feng retornar ao meio da caravana, ele olhou para a garotinha na frente dele e disse: Xiaowai, talvez não consigamos entrar nas cidades humanas. A garotinha que estava pensando em comprar uma panela na cidade de Baishi ficou atordoada e um pouco confusa. Luen explicou com um sorriso amargo: Estou em um estado especial agora. Receio não poder aparecer na frente das pessoas. Caso contrário, enquanto alguém estiver curioso e me olhar com seus olhos mágicos, acabará como Wu Feng. A explicação de Luen fez Xiaowai entender imediatamente. Ela hesitou por alguns segundos e sussurrou: Mas, Senhor Deus Lobo, se você não consegue aparecer na frente das pessoas, como pode ir para a cidade de Fushan? Você não disse que o propósito da nossa viagem é ir à cidade de Fushan para encontrar um velho amigo? Bem, isso. Luen ficou atordoado. Sim. Se ele estava nesse estado, como deveria entrar na cidade de Fushan naquele momento? Mesmo que ele não vá para a cidade de Baishi, ele tem que ir para a cidade de Fushan. É impossível pendurar um pedaço de pano em seu corpo, que diga não olhe para mim com seus olhos mágicos. Se ele fizer isso, ele tem medo de que mais pessoas o olhem com seus olhos mágicos. Capítulo 75. Muito feroz. Entre as montanhas tempestuosas, o som da chuva continuava ecoando, batendo nos beirais, nos galhos e nas folhas das árvores do lado de fora da casa. No posto de correio um pouco silencioso, exceto pelo vigia noturno, os homens da caravana adormeceram. Esses homens fortes que cultivam artes marciais estão acostumados a dormir na natureza há muitos anos. Cubra-se casualmente com uma colcha fina, deite-se no chão seco e adormeça. Wu Feng, que tinha acabado de recuperar a vida e agora estava sentado de pernas cruzadas, fechou os olhos e se recuperou, tentando endireitar o que espiritual desordenado em seu corpo. Mas tais esforços são inúteis. Ele sabia em seu íntimo que, com seu coração tal agora partido, temia não ter mais esperança de romper por toda a vida. Mas quem é o culpado por isso? Ele só pode se culpar por ser imprudente e intrometido, e até mesmo tentar espionar o misterioso Deus Lobo. Considerando isso, o coração de Wu Feng fica um pouco amargurado. Agora, ele também adivinhou a origem da menina e do lobo. A garotinha de cabelos e orelhas prateadas se chamava Luai, da montanha Anil. Embora Wu Feng nunca tenha ouvido falar do nome desta montanha, o Deus Lobo Branco é provavelmente o deus desta montanha Anil. Embora neste mundo, alguns espíritos das montanhas e monstros acenderão incensos e se tornarão deuses de montanhas e rios. Entretanto, esse tipo de monstro parecia determinado a não fingir ser um deus, além de ser impossível para esses deuses deixarem suas montanhas e rios.
Porque o caminho do Deus da montanha e do Deus do rio está intimamente ligado a este lugar, uma vez que o incenso é aberto e o nome de Deus é aceito. Se você sair sem permissão, será danificado na estrada ou perderá sua alma. Você ficará preso entre montanhas e rios por um longo tempo e não poderá se mover. Somente quando há sucesso no cultivo, ou uma oportunidade de sair da montanha, esse tipo de monstro pode deixar sua morada sem tais restrições. Mas o Deus Lobo Branco à sua frente obviamente não é o chamado fluxo de espíritos e monstros da montanha, mas uma existência mais terrível. Um olhar para ele poderia partir o coração de Wu Feng. Uma coisa tão terrível é impossível até para o mais forte Wuzu. A origem do Deus Lobo é definitivamente mais terrível do que a do homem mais forte que ele já viu na vida. No momento em que os olhos mágicos espiaram, Wu Feng viu a cena de milhares de trovões surgindo, e a luz ofuscante e pálida do trovão inundou tudo. Aquele poder terrível quase partiu seu coração e alma. Esse é um trovão celestial, não um trovão qualquer. O trovão, que carrega o poder da punição celestial, é o poder que todos os cultivadores temem. E eu mesmo fui atingido. Pensando nisso, Wu Feng não pôde deixar de sorrir amargamente e suspirar baixo. Ele até admira a própria estupidez e coragem. Ele ousa fazer coisas tão estúpidas. É realmente, naquela época, mesmo que pensasse um pouco com o cérebro, ele sabia que aquela garota e aquele lobo naquele canto não podiam ser demônios. Caso contrário, todos na caravana teriam sido mortos muito antes de ele chegar. A razão para assistir com olhos mágicos é apenas curiosidade. Isso é completamente desnecessário e estúpido. Wu Feng se arrependeu em seu coração. Em sua análise final, ele capturou o raro pássaro gordo. Ele estava mimado e um pouco complacente. Se ele fosse ele mesmo, não importa o quão curioso ele fosse, ele nunca usaria olhos mágicos para espionar uma existência que claramente não demonstra malícia para ninguém. Mesmo que tal comportamento, em geral, não cause consequências terríveis. No entanto, é melhor fazer menos do que mais quando se sai. Mas hoje, estou tão obcecada que só posso dizer que este é o meu destino, suspiro. Com certeza, como dizem os mais velhos, pessoas complacentes muitas vezes caem. Agora, depois de ficar complacente, eu não apenas caí, mas caí diretamente no abismo. No coração de Wu Feng, a amargura e o arrependimento eram difíceis de expressar. O coração partido do Tao e o Qi espiritual desordenado deixavam confuso. Ele sentou-se perto do fogo e não descansou a noite toda. No canto, Lueng está realmente de mau humor. Desta vez ele desceu a montanha, ele também queria se juntar ao mundo, se divertir, ver os costumes locais do mundo e provar todos os tipos de iguarias das cidades humanas. Mas agora ele de repente descobriu que havia se tornado uma existência indescritível e invisível, e não podia mais ir à cidade. Dessa forma, mais da metade da diversão de descer a montanha não se perdeu. Embora os animais e pássaros estranhos da natureza sejam interessantes e possam de fato ser comidos, eles não são tão interessantes quanto o mundo humano, afinal. Deitado ao lado do fogo, Lueng observou o vento e a chuva lá fora, pensando consigo mesmo. Parece que preciso encontrar uma maneira de estudar um método que possa esconder minha base de cultivo. Seria um pequeno problema se ele não pudesse entrar na cidade de Baishi para jogar, mas se ele não pudesse entrar na cidade de Fushan, isso se tornaria uma questão preocupante. Os descendentes de Wu Shungu, que ajudaram o demônio lobo, estavam na cidade de Fushan. A oportunidade de avanço de Lueng provavelmente recairá sobre os descendentes da família Wu. Se você não conseguir entrar na cidade, significa que não poderá pagar sua dívida de bondade e não terá a chance de atravessá-la. Se você não tiver a chance de romper, não conseguirá se transformar. Você precisa manter o corpo de lobo o tempo todo. Infelizmente a jornada de retribuir a gentileza é muito acidentada. Lueng inicialmente acreditava que, contanto que fosse até o sul, poderia encontrar os descendentes da família Wu, cuidar deles conforme o combinado e retribuir o favor que o demônio lobo original lhe devia. Depois que esse karma fosse resolvido, ele poderia facilmente dar um passo à frente em sua base de cultivo.
Mas agora, logo após deixar a montanha Anil, ele nem sequer tocou a borda da cidade de Fushan, e um problema apareceu de repente na sua frente. Quando ele chegar à cidade de Fushan, haverá novos problemas. Não, preciso descobrir uma maneira de esconder minha base de cultivo o mais rápido possível. Caso haja cultivadores entre os descendentes da família Wu, os descendentes da família Wu abram seus olhos mágicos para me ver antes que eu os avise. A gratidão deles não se transformaria em um desejo de vingança. Se isso acontecesse, Lueng cuspiria sangue no local. Naquela noite, nem Wu Feng nem Lueng dormiram, pensando em seus próprios pensamentos. Ao amanhecer, a chuva diminuiu gradualmente. Com o amanhecer, os caravaneiros acordaram um após o outro. Alguns foram até o curral dos fundos para verificar o estado dos animais de carga, alimentados com capim, e outros colocaram uma panela no fogo e começaram a cozinhar mingau. No canto, Xiao ainda estava sentada com os olhos fechados e os joelhos cruzados, cultivando em silêncio. O mingau quente trazido pela caravana ainda era recusado por Xiao. Lueng fechou os olhos e estudou como esconder o trovão celestial em seu corpo para que estranhos não pudessem espionar. No entanto, o corpo demoníaco de Lueng foi batizado pelo trovão celestial e sua alma foi remodelada pelo trovão celestial enquanto ele cultivava nas montanhas. Pode-se dizer que Lueng agora é semelhante ao trovão celestial, com sabedoria. Cada centímetro de carne e sangue está cheio do poder feroz do castigo celestial. Não é fácil esconder completamente esses trovões celestiais ferozes e terríveis. Lueng estudou por uma noite, mas não encontrou nenhum método e não obteve nenhuma conquista. No entanto, Lueng não desanimou. Ele sabia que esse método de ocultação de que não era tão fácil de aprender, e a cidade de Fushan ainda ficava longe, então ele estava tranquilo. Quando a chuva parou nas montanhas, os caravaneiros limparam o interior e o exterior da agência dos Correios e se prepararam para viajar. Ele também acordou. De acordo com o acordo, Lueng acompanhará a caravana para terminar a próxima jornada até que ambos os lados cheguem à cidade de Baishi. Afinal, demônios rondam a natureza selvagem. Se você tiver um pouco de azar, poderá encontrar demônios devoradores de homens. Se Lueng não proteger esse grupo de pessoas, a próxima jornada desse grupo de empresários pode ser como cometer suicídio. Capítulo 76. O mestre está errado. Logo depois que a chuva parou, os homens da caravana expulsaram os animais do celeiro, amarraram as mercadorias descarregadas na noite anterior nas costas dos animais e começaram a seguir em frente. Na verdade, se não fosse a chuva da madrugada, segundo os hábitos dos empresários, eles partiriam de madrugada. Há muitos perigos na natureza. Se você conseguir chegar à cidade de Baishi o mais rápido possível, poderá escapar do perigo o mais rápido possível. Mas agora, com Lueng acompanhando, o pessoal da caravana está muito mais relaxado e não precisa se preocupar com demônios feras. Depois da explicação do líder ontem à noite, todos entenderam claramente o poder do Deus Lobo Branco. O velho Wu, que era capaz de lutar contra demônios, apenas olhou para o Deus Lobo e seu coração tal se partiu. Embora não esteja claro o quão poderoso o Deus Lobo é, deve ser a existência mais poderosa que eles já viram. É ótimo que uma existência tão poderosa esteja disposta a protegê-los. Então, o pessoal da caravana era muito respeitoso com Lueng e Xiaowai, e até queriam libertar um animal de carga para usar como montaria para Lueng. Mas o corpo de Lueng é um lobo montado num rinoceronte. Lueng recusou diretamente. De qualquer forma, ele e Xiaowai têm uma base de cultivo e não ficarão cansados por caminhar. Embora os homens da caravana não praticassem o cultivo, todos aprenderam artes marciais. Sua respiração interna fluía e eles caminhavam rápido pelas montanhas, e sua velocidade não era muito menor que a do rinoceronte. O único da equipe que não andou foi Wu Feng. Embora o vinho de flor de pessegueiro tenha salvado sua vida, a respiração interna de Wu Feng estava desordenada e sua alma, danificada. Ele não conseguia nem lutar contra um aldeão comum, então teve que se deitar no dorso do cavalo branco e seguir as pessoas.
Sob o céu que clareava gradualmente, os empresários conduziam os animais de carga e caminhavam rapidamente pela estrada galopante. Atrás da equipe de negócios, Lueng seguiu Xiao Ai Wufeng, que estava deitado no dorso do cavalo da barcaça, e não se juntou ao grupo de homens de negócios. Xiao Ai estava tão indiferente como sempre, seguindo Lueng silenciosamente, sem dizer uma palavra. Lueng caminhou e conversou com Wufeng durante todo o caminho. Da boca de Wufeng, Lueng aprendeu muito senso comum pertencente ao mundo e histórias entre cultivadores comuns. Embora existam muitas seitas de cultivo neste mundo, em geral, elas podem ser divididas em duas categorias. Uma é como a seita Aiun. Cultiva-se no mundo, integra-se ao público e busca se desapegar do verdadeiro eu entre o céu e a terra. Essas seitas são seitas mortais. A outra é a seita da reclusão, que está longe do mundo mundano, procurando montanhas e rios isolados e buscando a iluminação na reclusão. Esta última é muito rigorosa na seleção de discípulos. A herança consiste basicamente no cultivo do mestre com seus discípulos, e o número é raro. Somente aqueles com talento certo são selecionados para ingressar, e frequentemente existem algumas regras estranhas nessas seitas. Isso não pode deixar de fazer Lueng pensar no lendário Giguzi. No entanto, os requisitos das seitas mortais para seus discípulos são muito mais flexíveis. Assim como na seita Aiun, pode-se até dizer que não há limites. Os discípulos da seita Aiun viajam pelo mundo, cultivam suas mentes e carregam consigo diversos livros sobre os métodos de cultivo da seita Aiun. Se encontrarem alguém com talento ou interessado na herança da seita Aiun, desde que a natureza da outra pessoa não seja má, podem enviar os livros diretamente a essa pessoa. Somente quando realmente conhecerem uma geração mais jovem com talento excelente, eles levarão essa pessoa com eles para cultivar. Wufeng passou a ser querido por seu mestre quando foi encontrado mendigando, e então ele o seguiu por 10 anos. Foi somente há 3 anos que Wufeng se separou de seu mestre e viajou sozinho por causa de suas pequenas realizações e de sua dificuldade em cuidar de seus próprios assuntos. Lueng não pôde deixar de ficar surpreso ao ouvir o que Wufeng disse. Os cultivadores neste mundo são realmente interessantes. A regra da seita Aiun de oferecer livros de métodos de cultivo desde que a pessoa esteja disposta a aprender também desperta a curiosidade de Lueng sobre os segredos da seita. Considerando que a seita Aiun não economizaria nos livros, Lueng os solicitou diretamente. Wufeng naturalmente apresentou 3 conjuntos de livros de métodos de cultivo escritos por ele mesmo. Até agora, nenhum deles foi enviado. Mas Senhor Deus Lobo, esses livros, depois que Wufeng tirou os livros, ele de repente pensou em algo e hesitou em perguntar: você precisa que eu recite para você? Depois de tirar os livros, ele percebeu que agora estavam caminhando nas montanhas, e o Deus Lobo não conseguia mais segurar o livro. Ao sol, o enorme lobo branco balançou a cabeça com um sorriso e disse: não, só me dê os livros. A voz diminuiu, e uma figura branca apareceu de repente ao lado do lobo branco. Com um sorriso gentil e temperamento etéreo, ele simplesmente ficou ali, e as pessoas não puderam deixar de saber que esse homem não é nada comum. Nos olhos atordoados de Wufeng, a alma de Lueng sorriu e estendeu a mão, dizendo: ok, me dê o livro. Wufeng recobrou o juízo e rapidamente apresentou o livro. Após receber o livro, Lueng abriu a página e começou a ler. Sob a luz da manhã, caminhou pela estrada e leu o livro de métodos de cultivo da seita Aiun. Esta é a primeira vez que Lueng leu o método oficial de cultivo no mundo. O conteúdo do livro é repleto de novidades para ele. Ao lado dele, Xiao Ai caminhava sem expressão. Depois que a alma deixou o corpo, o enorme lobo branco não parou e seguiu Lueng, embora seus olhos estivessem um pouco opacos. Wufeng olhou secretamente para a cena, confuso em seu coração. Porque ele pôde ver num relance que o homem de branco é a alma do Deus Lobo. O Deus Lobo não tem intenção de esconder isso, então até ele consegue perceber isso num piscar de olhos. Mas a alma do Deus Lobo é na verdade humana. Isso não está de acordo com o senso comum.
Deve-se notar que todas as coisas no mundo, independentemente de sua base de cultivo, podem ser transformadas em todos os tipos de formas, mas sua alma é sempre imutável. Nascido como uma pessoa, sua alma sempre será uma pessoa e não pode se tornar um demônio. Nascido como um demônio, a alma sempre terá a aparência de uma fera. Mesmo que o corpo demoníaco possa ser transformado em forma humana, a alma sempre terá a forma de uma fera. Mas a alma do Deus Lobo é realmente humana. O mestre está errado. Neste mundo, será que pessoas poderosas com uma base de cultivo profunda podem sequer mudar a própria alma? Wu Feng olhou para ele secretamente e viu que o homem de branco caminhava por um tempo. Talvez por ser inconveniente ler enquanto caminhava, ele pulou nas costas do lobo branco e foi levado por ele. Sob o sol da manhã, o homem de branco sentou-se nas costas do lobo branco e olhou calmamente para as páginas em suas mãos. Se as pessoas que não conhecem a verdade virem esta cena, receio que pensem que o lobo branco é uma montaria, e o homem de branco nas costas do lobo branco é o mestre. Mas Wu Feng sabia que esse homem de branco é o Deus Lobo. Uma alma cavalgando seu próprio corpo. Os cantos da boca de Wu Feng se contraíram e ele sentiu que essa cena realmente ampliou seus horizontes. Capítulo 77. Vulgo Lueng não sabia da surpresa e do silêncio no coração de Wu Feng. Agora ele está sentado tranquilamente nas costas do lobo branco, olhando para o livro em sua mão. Embora tenha alcançado o reino de abrir os portões do céu com seu método de cultivo trovão celestial, criado por ele mesmo, Lueng desconhece os verdadeiros métodos ortodoxos de cultivo neste mundo. Agora é bem interessante observar o conteúdo desses romances no livro. Além disso, Lueng também tem sua própria compreensão do método de cultivo. Portanto, embora nunca tenha visto o método de cultivo da seita Yun, ele consegue compreendê-lo. Ele ficava sentado nas costas do lobo branco o dia todo lendo e nunca descia. Foi somente quando escureceu que Lueng largou o livro e sua alma retornou ao corpo de lobo para descansar. Embora a alma de Lueng hoje seja sólida e resistente, ela não pode ser separada do corpo por longos períodos de tempo. Na verdade, a alma de Lueng não poderia ter ficado do lado de fora o dia todo se sua alma não estivesse encostada no corpo do demônio. A alma de Lueng entrou no corpo e entrou novamente no estado de cultivo e meditação. Ainda é mais urgente para Lueng desenvolver uma técnica para esconder seu ki espiritual. Embora o livro da seita Yun não contenha registros de tais artes secretas, ele pertence ao método de cultivo dos cultivadores humanos. Lueng obteve alguns insights a partir dele. Na manhã seguinte, pouco antes do amanhecer e do sol nascer, os empresários estavam prontos para partir. Lueng, Xiao e Wu Feng seguiram a caravana como fizeram ontem, e não caminharam com a caravana. Depois de partir, a alma de Lueng reapareceu. Sentado nas costas do lobo branco, ele folheava as páginas e, de vez em quando, fazia algumas perguntas a Wu Feng, que estava ao seu lado. Wu Feng estava nas costas do cavalo Bo, deitado fracamente. Embora o cavalo Bo fosse extraordinário, Wu Feng ainda sentia dores no dorso. Depois de ficar deitado no dorso do cavalo Bo o dia todo ontem, Wu Feng, que estava gravemente ferido e havia perdido sua base de cultivo, sentiu que seus pulmões estavam prestes a explodir. Embora ele tenha descansado a noite toda, ele ainda não se recuperou. O Wu Feng de hoje é impotente, não é melhor que as pessoas comuns. Quanto ao fato de a alma do Deus Lobo ser capaz de ficar do lado de fora o dia todo, ele não estava mais surpreso. Embora, teoricamente falando, a alma seja extremamente frágil. Mesmo para aqueles com bases de cultivo de alto nível, suas almas não conseguem deixar seus corpos por muito tempo, muito menos por um dia inteiro. Mas Wu Feng já viu coisas mais escandalosas do que isso. É só um dia, pode ser mais ultrajante do que a alma em forma humana do Deus Lobo. Agora, Wu Feng determinou que seu mestre deve ter entendido mal alguma coisa.
Seu mestre disse que a alma não pode deixar o corpo por muito tempo e a alma não pode ser transformada, mesmo que isso seja senso comum, é senso comum entre cultivadores comuns, não entre existências poderosas como o Deus Lobo. Suspiro, parece que a força real do mestre é muito inferior à do Deus Lobo. O mestre nem conhecia esse senso comum. E o mais engraçado é que eu acreditei tolamente. É realmente. Wu Feng suspirou e balançou a cabeça constantemente, sentindo que ainda era muito ingênuo. A imagem do grande mestre em seu coração desmoronou. Dessa forma, a caravana percorreu a estrada durante 3 dias. Após 3 dias viajando durante o dia e descansando à noite, Lueng finalmente terminou de ler o livro da seita Yin, e sua alma retornou ao corpo demoníaco e não apareceu mais. Depois de ler o livro, ele finalmente entendeu por que a seita Yin gostava de recrutar discípulos em todos os lugares. O método de cultivo da seita Yin é realmente misterioso, mas é fácil de aprender, mas difícil de dominar. Se você quiser começar, contanto que saiba ler e seu talento não seja tão ruim, você pode entrar na porta do cultivo. Mas quanto mais você cultivar depois, mais difícil será. Essa dificuldade se deve ao fato de um método de cultivo da seita Yin ser baseado no destino. Quanto mais você cultiva, mais fácil ficar preso em um determinado estágio e é difícil avançar aos poucos. Somente depois de encontrar uma oportunidade e ter uma epifânia você poderá fazer um grande avanço. Esse tipo de método de cultivo é tão rigoroso que quem não tem sorte não tem esperança de alcançar um nível mais alto. Não é de se admirar que as pessoas da seita Yin queiram viajar pelo mundo, para que possam aproveitar as oportunidades no caminho e avançar mais no caminho do cultivo. Lueng apreciava cada vez mais o jovem chamado Wu Feng. O jovem era inicialmente bem-sucedido no cultivo, e estava animado e orgulhoso. De repente, grandes mudanças ocorreram e sua base de cultivo se perdeu. Até mesmo alguém com uma boa mentalidade reclamaria. Se a mente da pessoa for um pouco extrema, ela pode se desviar e ficar ressentida. Mesmo que não use provocar Lueng, nunca terá paz de espírito. Mas depois de observar por 3 dias, Lueng descobriu que o jovem chamado Wu Feng não sentia nenhum ressentimento ou melancolia. Mesmo que perdesse todas as suas forças e fosse jogado para a morte pelo cavalo Bo todos os dias, ele sempre foi tranquilo e, ocasionalmente, se divertia amargamente, divertindo-se com os empresários. Era como se nada tivesse acontecido. E Lueng pôde ver que Wu Feng não era forçado a sorrir, estava genuinamente em paz consigo mesmo. Com um estado de espírito tão bom, aliado a um método especial de cultivo da seita Yin, Lueng estava um pouco ansioso pelo futuro de Wu Feng. Depois que o coração do tal de um cultivador comum é quebrado, é difícil progredir novamente. Mas se for Wu Feng, é possível fazer coisas que pessoas comuns não conseguem. E se ele realmente conseguir, certamente irá mais longe no futuro. Nesse caso, Lueng pode ajudá-lo um pouco. No 4º dia, pouco depois de a caravana partir, Wu Feng ainda cambaleava no dorso do cavalo da barcaça e estava sonolento. Lueng sorriu e tomou a iniciativa de falar. Irmão Wu, você tem algum plano quando chegar à cidade de Baishi? Bem, Wu Feng pensou por um momento, balançou a cabeça e disse, eu queria ir até meu mestre, mas receio que seja difícil encontrá-lo. E agora perdi todas as minhas forças e não ouso caminhar sozinho pelo deserto. Quero ir para a cidade de Baishi para me juntar a uma caravana e depois seguir para o sul, para o Vale Utia. Dizem que Vulgu, uma das 10 bruxas da montanha espiritual, está hospedada no Vale Utia. Se eu levar o pássaro gordo até a bruxa, talvez eu possa pedir que ela me trate. As 10 bruxas da montanha espiritual têm excelentes habilidades médicas, o que pode me ajudar a sair do meu dilema atual. As palavras de Wu Feng surpreenderam um pouco Lueng. Ah? As 10 bruxas da montanha espiritual. As habilidades médicas delas são muito boas? Perguntou Lueng. Wu Feng sorriu e estava acostumado com a ignorância do Deus Lobo em relação aos assuntos humanos mundanos. Ele explicou. As 10 bruxas da montanha espiritual são bem conhecidas entre os cultivadores.
Embora não sejam muito conhecidas entre as pessoas comuns, elas são as líderes dos médicos. A maioria das habilidades médicas do mundo vem delas. É que esses 10 anciãos têm um temperamento estranho. Se eu não tiver uma fera tão rara quanto o pássaro gordo, estou determinado a não perturbá-los. Depois que o Feng explicou, Lueng assentiu e disse: Entendo, acontece que minha viagem também é para o sul, e estou na mesma estrada que você. Por que você não vem comigo? Diante dos olhos surpresos de Wu Feng, o lobo branco sorriu e disse: Quando chegarmos à cidade de Baishi, vamos nos separar de todos. Você não precisa ir até a cidade para encontrar uma caravana, eu mesmo o levarei ao Vale Utia. Capítulo 78. Sheiko. Lueng tomou a iniciativa de convidá-lo, o que é algo ótimo para Wu Feng, algo que ele nem sonha em fazer. Ele agradeceu rapidamente, grato em seu coração. Sentindo-me melhor, até o céu coberto por nuvens escuras não parece mais sombrio. Mas embora Wu Feng estivesse de bom humor, o resto da caravana não conseguia rir. Quanto mais avançavam, mais escuras as nuvens no céu se tornavam. À tarde, nuvens escuras cobriam quase todo o céu, e não se via nenhum raio de sol. Nas montanhas, o vento uiva, o que é claramente um prenúncio de uma tempestade futura. Xinchen, o líder do negócio, hesitou por um tempo, então finalmente chegou aos fundos e encontrou Lueng. Senhor Deus Lobo, o rosto de Xinchen demonstrava ansiedade, mas ele ainda o saudou respeitosamente. Nuvens escuras cobrem o céu. Receio que chova em breve. Quero acelerar e escalar a montanha o mais rápido possível, então, está tudo bem. Pode ir, disse Lueng. Nós vamos atrás. Obrigado, Senhor Deus Lobo. Após ser aceito, Xinchen deu um suspiro de alívio e correu de volta para a frente da equipe de comerciantes, dizendo a todos para acelerarem. Os homens, que estavam inquietos há muito tempo, imediatamente começaram a espancar os animais de carga. No caminho acidentado e estreito da montanha, a velocidade da caravana aumentou imediatamente. Atrás da caravana, Lueng e Xiao ainda mantinham um ritmo lento, mas sua velocidade não diminuía e eles sempre mantinham a mesma distância da caravana. Wu Feng, deitado nas costas do cavalo Bo, não precisa se preocupar. O cavalo Bo é feroz e pode viajar milhares de quilômetros por dia. É fácil acompanhar esses animais de carga. Acontece que Lueng e Xiao estavam agora em uma trilha íngreme na montanha, extremamente esburacada. Depois que aumentaram a velocidade, Wu Feng ficou ainda mais chateado. Mas mesmo assim, Wu Feng continuou agarrado às rédeas e se curvou, sem ousar soltá-las. Como há um penhasco de um lado, quando você sair dele, não haverá mais ossos. E olhando para a situação deste caminho na montanha, fica claro que é um caminho de penhasco aberto diretamente do zero na dura montanha do penhasco. As estradas no deserto antes eram espaçosas e planas, permitindo que 10 cavalos corressem lado a lado. No entanto, esta trilha no penhasco é extremamente estreita. Um único rinoceronte preenche a estrada, então todos na caravana caminham em fila. E como a tempestade estava chegando, o vento na montanha agora uivava, batendo no corpo de todos, o que afetava muito a velocidade da caravana. Mas em uma estrada tão perigosa, a caravana não diminuiu a velocidade, mas estava constantemente incitando os animais de carga. Uma performance tão estranha deixou Lueng um pouco curioso. Irmão Wu, há alguma coisa nesta montanha? Perguntou Lueng. Ele pensou que o pessoal da caravana queria deixar aquele caminho íngreme na montanha antes da tempestade, mas agora, olhando para o desempenho das pessoas, ficou claro que elas estavam com medo de alguma coisa, então queriam partir rapidamente. Isso despertou a curiosidade de Lueng. Enquanto Wu Feng, que estava deitado nas costas do cavalo Bo, embora seu rosto estivesse azul, ele relutantemente se preparou e explicou após ouvir o Deus Lobo perguntar. Senhor Deus Lobo, disse que há um monstro chamado Chico na montanha. Ele é forte como um touro, com pelo preto, feroz e aterrorizante, gosta de devorar humanos e frequentemente ataca mercadores viajantes, por isso caravanas viajantes nunca ousaram permanecer na montanha. Entendo. Lueng assentiu para entender.
Uma fera feroz que pode devorar humanos por muito tempo em seu caminho a galope, e cuja reputação se espalhou por tanto tempo, mas ainda não foi morta. Deve ter poderes mágicos incomparáveis aos de animais comuns. Não é de se admirar que todos na caravana estejam tão nervosos. Embora saibam que Lueng deve ser ótimo, e se um acidente acontecer, uma vez que algo aconteça, custará suas vidas. Esses empresários não ousam arriscar nada. Lueng não se sentiu ofendido ou enojado com isso. Em outro mundo, ele faria a mesma escolha se estivesse no lugar desses empresários. E o pior é que ele nem sente o quanto é grandioso. Embora ele esteja confiante de que, mesmo que a besta feroz apareça, ele pode matá-la, essa confiança vem, na verdade, da espada nas costas de Xiaowei. Quanto ao poder de luta de Lueng hoje, existem apenas 7 trovões celestiais. Embora ele possa matar feras comuns facilmente, se encontrar um inimigo realmente forte, ele não sabe se ainda poderá vencer. Lueng nunca pensou que seria invencível, mesmo se pudesse ordenar o trovão celestial. Neste mundo, tigres agachados, dragões ocultos e pessoas fortes surgem em grande número. Ser pretensioso por ser um pouco habilidoso não é diferente de procurar a morte. Entretanto, Lueng está um tanto interessado no monstro chamado Chico. Porque quanto mais forte a fera, mais difícil é embarcar no caminho do cultivo. Existem muitos monstros na natureza com poderes mágicos naturais, e seu poder destrutivo é ainda mais forte do que muitos monstros que não foram transformados. Mas a maioria desses monstros ainda são animais sem sabedoria. Este Chico é tão poderoso que Lueng fica um pouco curioso. Seria um demônio que conquistou algo? Ou uma fera com um talento poderoso? Portanto, depois de ouvir os rumores de Chico, Lueng começou a observar a situação nas montanhas e queria ver se realmente havia uma fera feroz espreitando perto da estrada. Acontece que o vento soprava nas montanhas e nuvens escuras cobriam o céu. A cena à distância era quase invisível. Lueng não conseguiu encontrar Chico como desejava, mas percebeu que o caminho do penhasco a seus pés era um tanto incomum. Este caminho no penhasco é cortado na montanha, mas a incisão é plana e não foi esculpida com um único golpe. Após uma observação cuidadosa, parece que foi rachado por uma espada. Uma espada abre caminho na montanha. Lueng estimou e confirmou que não poderia fazer algo tão exagerado. O poder do trovão é tão feroz que os seres sencientes dificilmente conseguem resistir a ele. No entanto, em termos de capacidade destrutiva física, ele é na verdade muito geral, muito inferior ao desta espada terrível que pode destruir uma montanha. Lueng ainda tem um longo caminho a percorrer para atingir esse nível de destruição. No caminho da montanha, Lueng pensou consigo mesmo e observou a situação na montanha, enquanto as pessoas da caravana subiam até a metade do caminho. À frente, há uma passagem com 2 montanhas conectadas. Atravessá-la leva a trilha que desce a montanha. Ao ver a passagem, todos na caravana respiraram aliviados. Mas eles não ousaram relaxar e continuaram a conduzir os animais de carga em direção à passagem. A passagem entre as 2 montanhas costuma ser ventosa. Agora que a tempestade está chegando, o vento da montanha está ainda mais violento, a ponto de as pessoas nem conseguirem ficar em pé. No entanto, os rinocerontes, como animais de carga, eram todos gordos e fortes. Não tinham medo do vento forte. Carregavam cargas pesadas e atravessavam a passagem da montanha sob a insistência dos mercadores. Depois de atravessar a passagem, a trilha descendo a montanha será muito mais fácil de percorrer. Não só as estradas são muito mais espaçosas, como também não há mais penhascos íngremes ao lado delas. Até o vento na trilha da montanha é muito menor. Depois de um longo silêncio, finalmente se ouviu uma voz de conversa entre os empresários. Ao subir a montanha, todos estavam nervosos e não queriam conversar. Agora relaxados, todos se sentiam um pouco como sobreviventes, mas não ousavam relaxar. Mesmo assim, apressavam os animais e queriam descer a montanha o mais rápido possível. Na retaguarda, Lueng seguia na ponta da equipe.
De vez em quando, ele olhava para a montanha árida atrás dele, mas nunca via a figura alienígena chamada Chico. Havia uma pequena decepção em seu coração. Mas provavelmente é bom que os empresários não vejam Chico. Lueng pensou assim em seu coração. Pouco depois de caminhar, de repente ouviu um choro de bebê triste nas montanhas. Uau! Uau! Ao ouvir o choro do bebê, Lueng imediatamente olhou para as montanhas varridas pelo vento. Porque quando o vento soprava, o choro do bebê se aproximava rapidamente e corria na direção deles, muito rápido. Parar. No momento em que Lueng falou, a caravana da frente parou de repente e todos entraram em pânico. Senhor Deus Lobo, o que aconteceu? Xin Sheng se aproximou e perguntou nervosamente, com medo. Lueng caminhou em direção à caravana à frente e disse: algo da montanha está vindo para cá, e seu choro é como o de um bebê. Vamos parar por um momento. Com isso, Lueng olhou para a garotinha ao seu lado. Xiaowai. Sim. A garotinha de cabelos e orelhas prateadas voou diretamente com a espada do trovão celestial azul escura nas costas, pousou na encosta ao lado da estrada e olhou friamente na direção do choro do bebê. Se a besta for realmente feroz e difícil de deter, o trovão celestial matador de deuses na espada do trovão celestial pode estar saindo de sua bainha pela primeira vez. Pouco depois de Xiaowai pousar na encosta, todos na caravana também ouviram o choro do bebê se aproximando, e seus rostos mudaram muito. Muitos monstros selvagens emitem sons semelhantes aos de bebês. A maioria desses monstros é cruel, feroz e gosta de devorar humanos. Se a mente de uma pessoa não for forte, ela provavelmente ficará confusa com o choro do bebê e será atraída para longe. Acontece que dizem que o som do Chico é como o choro de um bebê é o Chico. A multidão da caravana rapidamente se reuniu atrás de Lueng com medo de ser atacada. Nas montanhas, o vento ficava cada vez mais forte, e o choro do bebê se aproximava cada vez mais. Só depois de dezenas de respirações, ele apareceu nas montanhas próximas. Estou indo. Lueng disse solenemente. A pupila dourada escura do animal estava olhando naquela direção, e o trovão celestial surgiu em seu corpo, pronto para agir a qualquer momento. Sob o céu escuro, as árvores tremiam rapidamente sob o vento forte, inúmeras folhas farfalhavam e o choro estridente do bebê ficava cada vez mais próximo. Vendo que a fera feroz correndo na montanha chegou à beira da estrada, estando a apenas alguns metros de distância de todos. Até mesmo os comerciantes na estrada podiam ver claramente a cena terrível do rápido tremor das árvores, ouvir os passos pesados e sentir a respiração violenta da fera feroz. Mas no momento em que todos estavam apavorados, bang, com um som abafado, parecia que algo havia caído pesadamente nas montanhas. Ao mesmo tempo, o choro estridente do bebê também desapareceu completamente nas montanhas e florestas. O tremor das árvores e arbustos, devido ao avanço violento da fera, se acalmou, e apenas o farfalhar do vento soprando as folhas ainda ressoa. A fera aterrorizante que está entrincheirada aqui há décadas e matou inúmeros comerciantes parece ter morrido nas montanhas à frente e não consegue mais avançar. O estranho silêncio durou vários segundos na estrada, e todos os mercadores olharam para o Deus Lobo, cheios de medo e respeito. O Deus Lobo matou o terrível Chico? Esta cena é exatamente a mesma de quando o Feng olhou para o Deus Lobo e vomitou sangue. Capítulo 79. A alma parte sem sombra. No caminho da montanha, o vento rugia. Todos na caravana olharam para Lueng com admiração, pensando que Lueng havia eliminado a terrível besta Chico. Mas Lueng sabia em seu coração que não havia feito nada. Ele tinha certeza de que ninguém o espiava com olhos mágicos desta vez. O Chico, correndo pelas montanhas e florestas, caiu sozinho. Desta vez, não tem nada a ver com Lueng. Lueng olhou para Xiaowai de lado. Ele estava prestes a falar, mas viu que Xiaowai também o olhava com admiração. Obviamente, até a garotinha pensou que a fera que apareceu estava morrendo de medo de Lueng. Ao ver essa cena, de alguma forma, Lueng de repente sentiu uma forte sensação de impotência em seu coração. Ele quer contar a todos seriamente. Dessa vez não tem nada a ver comigo.
Mas, obviamente, mesmo que Lueng realmente dissesse isso, todos os presentes não acreditariam. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e então disse: Xiao Ai, vamos dar uma olhada. Depois de dizer isso, ele caminhou diretamente para a floresta. Na floresta com folhas farfalhantes, havia um leve cheiro de sangue flutuando ao vento. Lueng entendeu que o cheiro de sangue poderia ser a razão pela qual Chico caiu repentinamente. Provavelmente antes de conhecer todos, o Chico já havia se ferido gravemente. Essa fera feroz correu até aqui, não para atacar as pessoas da caravana, mas entrou em pânico ao correr para salvar sua vida. Acontece que seu ferimento piorou e ele morreu pouco antes de correr para Lueng. Como essa cena é muita coincidência, parece que Chico correu na frente de Lueng e foi assustado até a morte por Lueng. Lueng não se deu ao trabalho de explicar. De qualquer forma, ninguém acreditou no que ele disse. Ele foi direto para a floresta para verificar a causa da morte da estranha fera Chico. Esta fera feroz estava entrincheirada aqui há décadas, mas morreu repentinamente hoje. Deve haver um especialista por trás disso. Lueng quer ver que tipo de especialista matou Chico. Talvez ele também possa experimentar um pouco de Chico. Já que Chico parece uma vaca, tem gosto de carne bovina. Lueng ficou curioso. Enquanto Lueng caminhava para a floresta, o cheiro de sangue no ar ficou mais forte, e Xiao Ai, que o seguia de perto, também sentiu o cheiro. Os olhos da menina ficaram aguçados e ela inconscientemente foi até o Deus Lobo. Logo eles passaram pelas árvores densas e viram a enorme fera deitada nas montanhas. O corpo enorme de Chico é quase como uma colina, com aproximadamente 2 metros de altura. Um corpo tão grande, mesmo que tenha a forma de uma vaca, pode causar uma grande sensação de opressão nas pessoas. Além disso, este Chico tem um rosto feroz e olhos vermelhos, o que o torna muito mais feroz e assustador do que as vacas comuns. Apenas os olhos vermelhos de ressentimento e raiva são maiores que a cabeça de Xiao Ai. Embora o corpo do demônio lobo de Lueng seja maior que o dos lobos comuns, ele não é nada comparado a essa fera terrível. Senhor Deus Lobo! Xiao Ai de repente deu um grito suave, apontando para uma rachadura terrível na parte de trás do Chico. Nas costas desta fera terrível, havia uma enorme ferida com ossos profundos. Sangue escuro jorrava constantemente da ferida. Com o estranho sangue negro escorrendo, um odor estranho gradualmente surgiu no ar. Lueng olhou sério para isso. Enquanto o sangue escuro jorrava, ele sentiu um forte espírito maligno. E entre a boca e o nariz do Chico, a cor do sangue era claramente vermelho sangue. Mas o sangue que jorrava do ferimento nas costas do corpo era um sangue preto, podre e fétido. Ao ver isso, Lueng percebeu que era improvável que um especialista tivesse matado Chico, mas sim alguma coisa estranha e maligna. Dê um passo para trás, disse Lueng, olhando friamente para a floresta à sua frente. É melhor fazer menos do que mais. Embora o trovão de Lueng seja muito poderoso, os demônios sempre tiveram muitos truques. Se o outro grupo machucar as pessoas da caravana, nem mesmo Lueng poderá protegê-los. E o corpo de Chico ficou tão repugnante que até o sangue estragou, e Lueng não tinha apetite. Ele levou Xiao Ai de volta, com a intenção de ficar longe do corpo do Chico. Mas os dois não tinham ido muito longe, e um som estranho de repente soou do enorme ferimento nas costas do Chico. Gulu 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 gulu, bolhas escuras de sangue jorravam constantemente da ferida, como se algo lá dentro quisesse sair. Um certo cheiro sombrio e assustador pairava no corpo do Chico. Lueng franziu a testa e disparou um trovão celestial. Estrondo. Um estrondo terrível explodiu entre as montanhas. O trovão flamejante, carregando o poder do desastre e da punição, transformou a natureza selvagem e a densa floresta em uma tela branca, e até assustou todos os vendedores ambulantes na estrada não muito distante. Depois que o trovão se dispersou, o enorme corpo de Chico se transformou em uma massa de fumaça, e até mesmo os ossos se transformaram em pó preto. Mas sobre este enorme cadáver, uma sombra translúcida surgiu inesperadamente. Era um Chico que havia encolhido muitas vezes e agora lutava e gritava desesperadamente no vazio.
Mas, nas costas, carregava uma corrente escura que o puxava e tentava arrastá-lo para a floresta escura. E a localização da corrente é o ferimento nas costas de Chico. Ao ver essa cena, Xiaoai arregalou os olhos, surpresa. Senhor Deus Lobo. Ela disse incrédula, isto é a alma. Lueng assentiu com olhos sombrios. Era obviamente a alma de Chico que estava presa por correntes negras e lutava desesperadamente no ar. Esta foi a primeira vez que ele viu a alma de um fantasma. Neste mundo, não há submundo. Após a morte, a alma se dissipará entre o céu e a terra. Mas é óbvio que a alma do Chico não vai se dissipar, mas sim ser capturada por alguma coisa maligna e terrível. A corrente escura caiu, arrastando a alma de Chico para a floresta escura. No último momento, Lueng viu claramente que a alma translúcida de Chico estava gradualmente sendo infectada por uma escuridão estranha, emitindo uma aura sinistra de coisas malignas. Finalmente, no olhar de Lueng Xiaoai, a alma de Chico foi arrastada para as profundezas da floresta pela corrente negra e desapareceu completamente de sua visão. Xiaoai finalmente entendeu que o Chico não foi morto pelo Deus Lobo, mas por um demônio desconhecido. Senhor Deus Lobo, a garotinha olhou para Lueng. Vamos nos encontrar. Lueng balançou a cabeça e disse, isso não tem nada a ver conosco. É importante enviar Shen e os outros montanha abaixo primeiro. Se o demônio não vier até nós, vamos ignorá-lo. Com isso, Lueng tirou Xiaoai daquela floresta sombria e estranha. Antes de sair, ele olhou atentamente para a direção do desaparecimento da corrente preta. Ele não disse a Xiaoai que o espírito maligno que emanava da corrente negra parecia vir da mesma fonte que a semente demoníaca na vila de Xuixen. Parece que ele tem muito karma com a caverna do inferno verde. Capítulo 80. Felicidade. Quando Lueng saiu da floresta com Xiaoai, todos na caravana ficaram um pouco animados. Todos se reuniram. Senhor Deus Lobo, Chico está morto? Perguntou Xinsheng com um sorriso. Este monstro está entrincheirado nesta montanha há décadas. Eu não esperava que ele morresse de medo hoje. É também o destino desta fera maligna. Embora um trovão celestial tenha atravessado a floresta há pouco, foi passageiro. Além disso, já havia vento forte, relâmpagos e trovões na montanha. Ninguém na caravana é praticante, e não há diferença entre o trovão celestial e o vento e o trovão comuns. No momento em que o relâmpago brilhou nas montanhas, o pessoal da caravana pensou que era trovão novamente, e não se importou. Embora o Feng seja um cultivador, seu coração tal está partido e seu cultivo está perdido neste momento, e ele não está ciente da existência do poder do trovão. Todos esperavam ansiosamente por Lueng. Xinsheng disse, não sei qual é o gosto da carne do Chico, Senhor Deus Lobo, porque não corto alguns pedaços agora e os levo embora, e como a sopa de carne Chico hoje à noite. Xinsheng esperava ansiosamente por Lueng e queria obter sua permissão. Lueng balançou a cabeça silenciosamente e disse, a carne do Chico não pode mais ser comida, e eu não o matei. A pessoa que matou o Chico era um demônio sombrio e estranho, que secretamente o feriu com truques cruéis à distância. Para impedir que aquele demônio venha, vou mandá-lo montanha abaixo primeiro. Não é adequado ficar aqui por muito tempo. O tom sério de Lueng surpreendeu os presentes na caravana por um momento, mas eles entenderam que, mesmo que o Deus Lobo fosse modesto, ele não os enganaria nesse tipo de coisa, então eles assentiram apressadamente. Ótimo! Vamos agora! Xinsheng e outros se apressaram para conduzir os animais de carga, e a equipe de comerciantes se moveu novamente. Nas montanhas áridas, o vento rugia. No céu, nuvens escuras cobriam a clarabóia, e relâmpagos brancos cruzavam o céu de tempos em tempos, trazendo relâmpagos estrondosos e aterrorizantes. Lueng seguiu a caravana e caminhou com o Feng no cavalo boy e perguntou. Irmão Wu, você já ouviu falar do nome Caverna do Inferno Verde? O Feng, montado no cavalo, ficou atordoado e balançou a cabeça. Eu não ouvi isso. Deus Lobo, você perguntou sobre a Caverna do Inferno Verde. Foi ele quem matou o Chico? Lueng disse.
Ainda não se sabe se foi um homem ou um demônio que matou o Chico, mas, já que você nunca ouviu falar dela, a caverna do Inferno Verde deve estar escondida nas profundezas do mundo. Com isso, Lueng não pôde deixar de suspirar. Antes de descer a montanha, Lueng pensou que a caverna do Inferno Verde era uma caverna maligna na região da Passagem de Fogo, que reunia demônios poderosos. Ele matou sua semente demoníaca e talvez a combata no futuro. Mas agora ele perguntou ao Feng e descobriu que a situação era diferente do que ele havia imaginado. Dizer que as pessoas mais bem informadas do mundo são, sem dúvida, a seita Yun. Os membros da seita Yun viajam por toda parte, caminhando pelo mundo mundano, onde podem contatar os rumores e anedotas de vários cultivadores. No entanto, o Feng viajou por muitos anos e nunca tinha ouvido falar do nome Caverna do Inferno Verde. A profundidade oculta da Caverna do Inferno Verde está muito além da imaginação de Lueng. No entanto, os membros de uma organização de cultivo maligna profundamente oculta foram encontrados por ele um após o outro, a tal destino. Lueng não sabia o que dizer. O destino entre os dois lados é tão profundo que eles podem ter mais de uma briga no futuro. Lueng estava completamente desamparado. Felizmente, seu poder é a ruína desses cultivadores malignos. Caso contrário, sabendo que ofendeu uma organização maligna tão grande, Lueng temia que teria dificuldade em descansar sem olhar por cima do ombro. Ele não sabe onde fica a Caverna do Inferno Verde. Se houver uma chance no futuro, é melhor enviar-lhes nuvens celestiais como agradecimento. Lueng pensou consigo mesmo e olhou para trás de vez em quando, mas não viu a coisa maligna chegando. Sob a luz cada vez mais fraca, a caravana finalmente saiu daquela montanha árida e retornou à planície. No céu noturno, caiu um pouco de chuva. E a gota de chuva continuou crescendo e logo se transformou em uma tempestade, devastando as montanhas e florestas. Todos os empresários estavam encharcados pela chuva, e o Feng estava ainda mais miserável, deitado no dorso do cavalo do. Com frio, cansado e faminto, este jovem, antes cheio de energia, estava tão fraco que parecia estar morrendo. Lueng teve que parar a caravana e deixar que todos se abrigassem no posto de correio em frente a ele. Caso contrário, os caravaneiros querem ir mais longe, completamente para longe das montanhas áridas próximas, e então acampar em áreas selvagens. Mas como Lueng os impediu e eles também confiaram no Deus Lobo, eles pararam. Nas casas vazias, a disposição das casas não é muito diferente das várias casas por onde passei antes. Ainda é uma casa solitária à beira da estrada, para se proteger da chuva, e há um curral atrás da casa. Depois que a caravana parou, eles rapidamente dividiram o trabalho e levaram os bens nas costas do animal para dentro da casa, e então levaram 5 rinocerontes para o curral. Depois, uma fogueira foi acesa na casa do correio, e o pessoal da caravana foi para os fundos, trocou suas roupas molhadas e depois voltou com suas roupas molhadas para secar. No canto da sala, Lueng e Xiaowai montaram sua própria fogueira, longe da caravana. A imagem desta cena parece retornar em que todos se conheceram. Mas agora o Feng não está mais eufórico à primeira vista, mas já fraco perto da fogueira, pálido. Ao ver sua aparência, Lueng não pôde deixar de suspirar e pediu a Xiaowai que enviasse outra xícara de vinho de flor de pessegueiro, o que fez o rosto de Wu Feng melhorar muito. Junto à fogueira, todos na caravana viram que Wu Feng teve a sorte de receber o vinho do Deus Lobo. Embora houvesse apenas uma pequena taça, ficaram com inveja. No ar, a leve fragrância de vinho fazia com que todos engolissem saliva inconscientemente. Ao ver essa cena, Lueng não conseguiu conter o riso e disse: Xiaowai, dê este pote de vinho para eles. Para a surpresa de todos, Lueng sorriu e disse: Vou te pagar uma bebida hoje à noite. Na estação de correios, todos ficaram atônitos, e então uma gritaria animada irrompeu. Embora não haja muito vinho neste pote, depois de dividi-lo, uma pessoa provavelmente terá apenas uma pequena taça. Mas uma taça tão pequena vale todo o bom vinho que já bebeu na vida.
Os homens da caravana pegaram o pote de vinho entregue por Xiaowai com grande gratidão. Desta vez, Lueng trouxe apenas 2 potes de vinho montanha abaixo, mas ele não era mesquinho. Agora, vendo que todos gostaram, ele enviou um pote diretamente. Ao ver a expressão embriagada e satisfeita dos homens na caravana depois de beberem vinho de flor de pessegueiro, ele não pôde deixar de se sentir muito melhor. Às vezes, compartilhar com os outros é realmente algo agradável. Lueng aceitou o agradecimento com um sorriso. Olhando para a caravana perto da fogueira, não muito longe, os homens conversavam alegremente e animadamente sobre as mudanças depois de beberem vinho de flor de pessegueiro. Lueng balançou a cabeça e saiu pelo portão do posto com um sorriso. No céu noturno lá fora, relâmpagos